Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É muito interessante quando a gente se concentra, vamos dizer assim, por exemplo, numa ocasião como esta. Quando pensamos de verdade na situação, não tem como não aparecer os porquês, mas nós vamos largar hoje os porquês do lado. Diante deste fato, morte e ressurreição, toda a Sagrada Escritura, na verdade, ela só fala disso. Por um homem entrou o pecado e a morte. Lá no primeiro. Por um outro homem entra a vida e a ressurreição. Este quer dizer que a morte não é o fim, porque a vida existe. Eu dizia para pedirmos perdão que o que cria todo o problema, os porquês, as dúvidas, tudo esse mistério tenebroso sobre esta questão morte, é o vermezinho, é o vírus que se chama pecado. Ele causa todo esse tormento, eu diria, no meu ser, quando fala morte. Quando nós pecamos, qualquer tipo de pecado, eu estava até preparando e pensando, será que é uma questão legalista ou imposta por mim pela moral? Como a Simone interpretava uma música, que me importe esta moral que me condene? Será que eu sou inculcado por ter medo do pecado, ou que o pecado, então eu fico aí temeroso por esse motivo? Foi alguém que impôs isso sobre mim? Mas as Sagradas Escrituras não é uma moral, não é simplesmente questão de moral,
é uma questão de realidade. Porque a Escritura, aí eu não posso, claro, duvidar e colocar em xeque o que me diz as Escrituras. Aí se eu começo a questionar também isso, aí eu posso largar a mão de tudo mesmo. Se lá no princípio o homem estava feliz, dialogando com Deus, diante de toda a sua criação, ele é induzido a se colocar contra quem o criou. Aí está a origem do pecado. E com a origem do pecado vem o esconderijo. Olha como que podemos fugir dos questionamentos morais, que se são impostos esses medos, essas coisas, como a sociedade procura entronizar isso no coração e na mente humana. Por que uma criança que mal simplesmente começa a gatinhar, faz uma arte, ela já olha desconfiada? Por que uma criança que ainda não tem o uso da razão se denuncia quando faz uma arte? Por que ela, sem o uso da razão, já sente que fez alguma coisa errada? Então, quando nós sentimos vergonha, medo, todos esses sentimentos causados quando pecamos, não é porque nós fomos educados a ter medo. O medo faz parte do meu ser, quando o meu ser sente que pisou na bola de alguma forma. Bom, estamos aqui para comemorar o Dia dos Mortos, dos Falecidos. Uma coisa é certa: Deus não nos pensou para vivermos eternamente com esta imagem que todos nós nos vemos. Tudo que foi criado tende ao mesmo fim. Tudo. Só Deus é eterno. Ele nos pensou eternos, mas nos deu um corpo sensível para sentir, para degustar, para viver o que Deus pensou. Só alegria, paz, tranquilidade, tudo que é de bom. Mas certamente no coração de Deus não convinha que o homem físico não saísse desta forma. Eu pensava até uma coisa meio assim, não quero aqui colocar a questão doutrinal, por exemplo, se não saíssemos desta forma, matéria. Quantas pessoas morreram desde que existe Franca? Imaginem se não tivesse morrido ninguém, a que dimensão estava a cidade de Franca? Só uma coisa meio assim para pensar. Não caberia. Se todos os seres pensados por Deus só se multiplicasse e não saísse desta forma material, o mundo, o planeta não daria conta de sustentar. De alguma forma, nós perderíamos esta forma matéria. Dentro de mim e de você, existe o que é eterno e que não tem forma, nem cor e nada. E São Paulo, aos Tessalonicenses, se não me falha a memória, nós somos uma tenda que abriga o nosso ser. Quando esta tenda for dissolvida, sairemos com um corpo, então, incorruptível, não feita pela mão humana. Ao sair desta tenda, esta tenda vai ao pó, tu és pó e ao pó has de voltar, é carne dada
aos vermes que pululam dentro de cada um de nós, mas o meu ser irá para uma morada, repito, que não foi feita pela mão humana. Nesse verdadeiro significado da nossa partida, ou de deixarmos essa tenda, é muito divina e maravilhosa. Mas o que causa então esse filme de terror? É não aceitar esse plano de Deus. É enxergar num espelho e ver somente a minha figura material. Que quando erra, quando peca, se desmancha de medo, para não falar outras coisas. Aqui tem essas 3 leituras que eu escolhi. Por exemplo, o testemunho de Jó. Acompanhando a linha de Jó, nós podemos colocar aqui com Jó todos os mártires. Quantos deles desejaram ser derramado o seu sangue pela violência de alguém? Desejaram porque eles já têm uma visão desta casa, que São Paulo fala, não feita pela mão humana. Que nada aqui neste planeta, findável, é comparado àquilo que é eterno. E que estes homens e mulheres já vislumbra essa morada. Então, que me importa a dor? Que me importa a morte? Que me importa os prazeres desta tenda que se dissolverá? Porque eles já têm dentro de si o ser falando da eternidade. Não tem outra explicação. Para alguém enfrentar uma espada, uma fogueira, não importa o que, as torturas de Jó, sem que tenhamos esta visão, esta sensibilidade, esta sensação de que eu não sou um ser mortal eternamente, mas que eu saí, vamos dizer assim, do útero de Deus, para viver as alegrias eternas juntamente com Ele. Se vós que sois maus, diz Jesus, querem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu. Como que o meu Pai do céu, por mais que eu seja terrível e contra Ele, Ele me quer a cova do cemitério. Ele quer que o filho dele seja carcomido pelas traças e terminou aí fedido. Se você que é pai e é mau, diz Jesus, por pior que seja o seu filho ou filha, eu não vi, a menos que seja normal, que não seja normal, querer o mal para um filho. Lembra que eu falo sempre, né? A mãe, eu posso julgar o filho dessa mãe, o pior crápula da face da terra. E eu vou conversar com essa mãe e ela diz assim, padre, o meu filho é muito bom. Se não fosse, aí ela vai falar dos defeitos e pecados e vícios dele. Mas a primeira coisa, todas elas até hoje me disseram, padre, o meu filho é muito bom. É assim que Deus nos vê. Quem de nós é bom? Quem de nós tem mérito de alguma coisa e de céu? Mas ele diz que viu que era muito bom. E Deus tem esse princípio, Ele sempre vem ao meu encontro me chamando de bom, porque Ele é a bondade e eu sou fruto dEle. Deus é amor e me pensou por amor e para amar. Aí entra São João. Quem ama conhece a Deus. Quem odeia, ele é muito claro. É um suicida.
E um suicida não tem a vida em si mesmo. De que vida ele está falando? Desta que vai para o cemitério, esse corpo? Não. Porque ele odeia, mas o corpo está vivo. Ele está odiando com o seu corpo vivo. Mas se ele diz que o homicida, o que odeia, não tem a vida em si mesmo, é porque ele expulsou, usando uma linguagem figurada, de dentro de si o seu ser, que é de Deus. Então agora ele só pode matar se ele não tem a vida em si, se ele odeia a vida. Então o objetivo dele é ver tudo ir para o escambau e para o inferno, porque a vida dele é um inferno. Ele é morto vivo. Aí ele vai se referir ao amor, ao filho do amor, que ele, sendo amor, ele não mata, ele morre, porque é amor, ele sabe que não morre, mas ele dá a vida, para que eu não perca a minha. Eu que não a tenho, ele me dá, para que eu também faça a mesma coisa. E uma vez que nós estamos neste mar, às vezes calmaria, às vezes uma marezinha um pouco mais agitada, às vezes como que chama aquelas ondas fortes? Um tsunami, que quando acordo já foi tudo para o escambau. É esse mar que nós navegamos. Todos nós assombrados pelo pecado. Pensava comigo, por que eu tenho medo de morrer? Eu não. Porque o ser humano tem medo de morrer. O que é este medo? Que é diferente do temor. Esse medo que assombra, que causa essa situação muito ruim. É porque o pecado, que é sinônimo pecado, diabo, é tudo um balaio de gato. Diabo, pecado. Pecado, divisão, separação. Poderíamos sempre traduzir tranquilamente, pecado por separação. Porque esta minha atitude, que se chama pecado, me separou do autor da minha vida, o meu pai, que simplesmente me ama e que eu simplesmente amava. Então eu achei um toco para esconder, porque eu não quero que ninguém me veja da desgraça que eu aprontei. Esconder. Então, tive medo e me escondi. Então nós temos que sempre retomar a Jó. Eu sei que o meu Redentor, eu estava lendo lá um sinônimo de Redentor. Na época das aldeias, existiam os redentores daquela comunidade, que chamavam de os resgatadores. Traziam de volta aqueles ou que foram roubados ou que por algum motivo se perderam. Eram os redentores, os resgatadores. E nós temos o nosso. Eu sei que o meu resgatador, que o meu Redentor está vivo. Então que me matem, que morra, que faça o que quiser. Porque eu já consigo enxergar, vislumbrar as bem-aventuranças absolutas que me esperam. Então, por que rezarmos pelos mortos? Eu tiro pelos escritos
por aquilo que a gente lê também na Escritura, nós temos que rezar pelos mortos por causa da nossa liberdade. Se Deus é amor, nos pensou por amor e para amar, Ele não quer o mal. Ele não quer o sofrimento. Deus, se é que podemos dizer assim, odeia o sofrimento, a morte, tudo aquilo, esse ódio que a mãe tem, de tudo que faz o filho dela sofrer. Não é esse ódio de matar, né? Não nesse sentido. Porque ele sabe, odeia porque ele sabe que todas as coisas que eu procuro e acho, me tiram da bem-aventurança. Então ele me criou livre. O pecado não é provocação de Deus, não é insulto de Deus, mas é do adversário, que sempre existiu. E como ele me pensou para ser livre, e me criou livre, não com a malícia, sem nada, mas simplesmente livre, e eu abusei da minha liberdade, entra o pecado. Abusar da liberdade é abusar do amor de Deus. Uma vez que eu abusei, eu saí, eu tive medo e me escondi, a morte é um reflexo disso. Após a morte eu não deixo de existir. E após a morte eu continuo ainda livre para escolher do purgatório o céu ou do purgatório o inferno. Portanto, o purgatório, neste sentido, não deixa de ser este tempo que deve manifestar em mim a graça de Deus, que nunca se afasta. Que mesmo ali, se eu estou no purgatório, é porque algo eu fiz que não devia. Então eu estou num tempo de espera, de o meu ser se voltar para aquela graça que me pensou. E para isso, desde sempre nós somos convidados todos a rezar pelos falecidos. Uma vez que a gente sempre ouve dos grandes ascetas, os grandes, os brabões, né, da santidade, da pureza e da graça, que a oração destranca o coração de Deus. O coração de Deus, como dizia minha mãe, é uma manteiga derretida. Porque ele não se enfurece com nada. Ele sempre espera, como liberdade que ele me deu, que da mesma forma que eu saí, extremamente livre, extremamente na liberdade, eu tenho que voltar. Então todos esses nossos exercícios espirituais, podemos dizer assim, está em função do purgatório. Para aqueles, todos que estão no purgatório. Diz que até, ontem eu ouvi esta expressão, mesmo muitos que morrem em estado de graça, visita o purgatório, que é o tempo da total purificação. Para isso, o Evangelho. Vigiar. Que não tem tempo, não tem dia, não tem hora. O Senhor, eis o Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, Ele não me obriga a abrir. Eu posso até saber que é Ele que está batendo,
Mas às vezes, quem sabe, pelo mesmo medo de Adão, não, ele entrar na minha casa, ele não vai gostar nada do que vê. Abra, para que eu entre e ceie com você e você comigo. Ele está pedindo para entrar, ele sabe da podridão, da anarquia que está aqui dentro. Mas ele quer ser um comigo e eu um com ele. Eis que seremos um. Isso é o céu, aqui. Vigiai. Sede como aquele servo que espera o seu patrão. Feliz este servo. É aquele que não dorme. Pode chegar 9, meia-noite, 3 da manhã, ele está sempre a postos, de avental, cingido. Ao chegar, se coloca a trabalhar por ele e para ele. Então que nós saiamos dessa celebração hoje ressuscitados. Ressuscitados. Porque afinal de contas, se eu estou em condição de comungar, como não sair daqui ressuscitado, se o ressuscitado está dentro de mim, o vivo está dentro de mim? Quando nós celebramos a festa do Sagrado Coração, nenhum pecado contamina o Santíssimo, o Sacratíssimo Coração de Jesus. Nada. Eu que tenho medo, eu que sou cismado de alguma forma. Peçamos novamente num momentinho de silêncio. Quem somos, o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Quem é Jesus Cristo para mim? Desculpe esse apêndice. Lá diante da crucifixão, da morte, quando ele expirou, nenhum discípulo e apóstolo tinham feito essa confissão. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quem faz isso é atestado por todos os exegetas, é um pagão do exército romano. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. A profissão de fé que deveria ser a nossa jaculatória de cada respiração.